Meu Deus do céu. Assim, eu nunca fiz terapia e eu reconheço que eu preciso fazer, né? Você mais do que ninguém. E eu aconselho todo mundo que pode fazer, mas eu vejo quanto Deus me tratou na alma nesse período em que eu não fui atrás de um terapeuta, não por preconceito nem nada, porque a dor era tão grande que assim, eu não queria viver, quem dirá ir atrás de um, né, de um profissional pra me ajudar. Não tinha consciência disso. Não, eu só queria assim... tirar os pensamentos de morte, que eu tinha muitos. Eu não tinha coragem de me matar, mas eu não tinha vontade nenhuma de viver. Acho que eu emagreci coisa assim de quase 10 quilos em semanas. Eu tava muito mal. O pessoal no meu serviço falava, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa muito séria com você. Enfim, e ali eu comecei a buscar Deus. Eu lembro que eu trabalhava só 6 horas, então eu chegava bem antes dele no trabalho. Eu chegava em casa, eu lembro assim, claramente, eu jogava a mochila no chão, já caía no chão, já ligava o louvor, chorava e orava. E aí eu mandava mensagem pra minha líder, eu falava, eu não consigo falar nada, só consigo chorar. E ela falava pra mim, mas isso... Salmos de 56, que ele recolhe as nossas lágrimas e deposita num odre. E eu falei, pois bem, tô enchendo um caminhão-pipa então, não é nem um odre. Suas lágrimas se tornaram oração. E assim, foi muito lindo, sabe? Eu digo que a oração mais sincera. Exatamente. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi Deus? Não foi uma voz audível, mas foi aquela voz interna, assim, muito... Uma convicção de que é ele, porque eu nunca ia pensar o que ele me disse. Eu tava ali chorando, orando, adorando, e eu ouvi claramente no espírito, em que outra situação eu te encontraria tão prostrada e humilhada assim. E foi uma experiência tão louca, porque assim, eu tava dias sem comer, assim, eu não conseguia, o meu estômago doía, assim, de tão nervosa que eu ficava. E quando ele falou aquilo pra mim, me veio uma força interna, uma alegria que eu não sentia há tanto tempo, que eu comecei, eu lembro que tava a playlist no aleatório, né, eu tava ali no Gabriela Rocha, naquela coisa bem adoração, e a playlist mudou pra 1000 graus do Renascer Praise, aleatório do YouTube. Eu lembro que eu comecei a dançar, pular, dançar, eu enxergava mulheres na minha frente, e eu dançava, e ali a minha empolgação foi tão grande que eu troquei de roupa, fui pra academia correr na esteira, e eu não corro, tá, gente? Foi aquele dia só, que passou. Aquela unção não voltou mais. Poxa, podia ter ficado. Podia ter ficado, Senhor. Foi algo muito Uma assim, dica pra quem sobrenatural. começar a academia e não consegue. Coloca 1000 graus Quem e sabe, vai meu dançando Deus. em casa que daqui a pouco para na esteira. E assim, primeira vez Deus falou comigo, eu falei, caraca, Deus existe, ele tá aqui comigo nesse processo, eu não tô sozinha, ele tá me vendo, é isso que eu preciso. E ali, eu iniciei o meu processo, que na verdade, a gente fala, Deus restaurou meu casamento, mas na verdade, foi o meu processo de restauração, né? Foram tardes e tardes ali com o Senhor, de relacionamento porque com contando Deus. a história, assim, parece, né, uma coisa tão rápida. Não. Mas o processo... Foram tardes e tardes ali de relacionamento com Deus. O Espírito Santo me constrangia de pecados que eu nunca havia confessado, de erros que eu também tinha e eu, né, não enxergava, não assumia, sabe? Ele foi me trazendo aquela consciência, me convencendo e tudo mais. Foi um tratar do Senhor na minha vida incrível. E ele, onde é que tava nessa situação, o Eduardo? Ele confessou, se arrependeu. Ele começou a mostrar frutos de arrependimento, porque ele teve uma mudança de postura. Isso é importante, não é? Ele teve uma mudança de postura, assim... Porque hoje, dentro do contexto de dependência emocional, a gente encontra pessoas que se prendem a uma relação onde a pessoa promete. Exato. E não cumpre nada, né? Não tem frutos de arrependimento. Isso é importante, né? Não, graças a Deus. As histórias que a gente acompanhou... Pessoas que falam, mas eu não vejo arrependimento. Então. As pessoas, geralmente as mulheres se frustram muito porque elas falam, eu não vejo que realmente ele está arrependido. E a sempre falava, eu só vou acreditar quando eu realmente sentir que você está arrependido. Então, se não tiver arrependimento também da parte do homem... Assim, a experiência dele com Deus não foi tão intensa quanto a minha, porque a dor acho que era diferente, né? A tua personalidade dor era é maior que a diferente. Ele é sanguíneo pra cima, ele é prático. Não, eu realmente tô arrependido, eu confessei e eu vou mudar. E ele mudou mesmo, assim, ele ficou um tempo sem redes sociais, o celular já não era mais, eu levo pra onde eu vou levar, cortou relacionamentos, assim, o que tinha pra fazer, que dava pra ser feito ali, ele fez. E ali a gente começou a ter frequência na igreja, né? Coisa que a gente não tinha antes, então... Eu fui de um extremo ao outro, né? A minha igreja a gente tinha a célula durante a semana e o culto de domingo, eu achava pouco. Eu ia em outra igreja num outro dia da semana, porque eu queria, assim, era insuportável pra mim a minha vida do jeito que tava ali. Então eu queria preencher com a palavra de Deus. Então a todo momento, pra eu não ficar afundada nos meus pensamentos, que a batalha na mente nesse processo é gigante,
eu me enchia da palavra, eu ouvia pregação. Na época, o podcast ainda não tava tão assim, eram as pregações mesmo do YouTube, então eu tava a todo momento ouvindo louvor, lendo a palavra, ouvindo ministrações. Eu mergulhei ali pra calar as vozes da minha cabeça e realmente buscar ali a vontade do Senhor. E assim, a imaturidade no começo do processo chega a ser engraçado. Eu lembro que no começo de tudo isso, eu orava assim, eu tava trabalhando, aí eu ia no banheiro, né? Ali eu já ajoelhava um pouquinho e falava, Deus, senhor, posso separar? O senhor quer que eu continue? Era aquela coisa muito assim, sabe? Era o dia inteiro orando, porque assim, Era uma dependência, né? eu falava, Deus, eu preciso dessa resposta. Você provou da dependência e agora você não queria mais abrir mão dela. Assim, eu tinha uma ilustração que é perfeito pra isso. Eu falava, Deus, eu me sinto como um celular que a bateria tá viciada, tem que ficar carregado na tomada 24 horas. Senão o Senhor me sustentando aqui na vertical, eu não consigo viver na horizontal. Foi algo muito intenso, de verdade. Foi muito, muito, muito intenso. E ali eu buscava incessantemente a vontade de Deus pra minha vida. Até que, né, a forma como ele revelou também foi algo muito sobrenatural. Eu conto no livro. Eu fazia uma oração sempre de mim. Eu falava, Deus, eu quero saber a tua vontade. Se o Senhor não for falar pra mim, usa alguém, usa um livro, usa uma música, usa alguma coisa. Fala comigo que eu preciso ter uma resposta. E assim, ó, à medida que o tempo ia passando, Deus ia direcionando meu coração. No fundo, eu meio que sabia que Ele queria que eu continuasse com o casamento. Desde de nova, de adolescente, sabe os profetas que vão na igreja? Tipo, eis que te digo. Que tem que tomar muito cuidado com essa turma, até por sinal, mas existe. Mas existe. Uma vez, eu lembro que a gente nem namorava nada, eu namorava em um outro rapaz da igreja, eu não tinha ido no culto, eu tinha ido trabalhar, tinha vindo pra São Paulo pra trabalhar, na empresa que eu trabalhava, e aí eu voltei pra casa à noite, tava sem chave, putz, vou ter que ir na igreja pegar a chave com os meus pais. E aí eu cheguei na igreja, eu pisei o pé na porta, assim, eu ia falar com a diaconisa pra pedir a chave pros meus pais, o pastor que tava pregando não era o nosso pastor, era um pastor de fora, conhecido como profeta, e ele falou, ei, você aí na porta, vem cá. Meu Deus. Só vim pegar a chave. Foi exatamente. Foi o trajeto mais longo da minha vida ali, assim. Daqui por favor, até eu só vim pegar a chave. E assim, na minha cabeça, assim, o que esse cara vai falar? Mano, eu trabalho, eu estudo, eu nem tenho relação com meu namorado. Tipo assim, na minha cabeça eu era muito santa, né? E aí eu fui lá, e a hora que chegou ali na frente, ele começou a profetizar coisas da minha vida que hoje eu entendo, né? Ele falou meu sobrenome, ele falou, eu vejo a palavra campana, que era o meu sobrenome, num contrato, eu vejo esse contrato de publicidade, enfim. Começou a profetizar coisas na minha vida, e no final ele falou assim, e eu vejo Deus te usando na área sentimental. Ele falou isso. E aí na minha cabeça eu pensei, vou casar com esse meu namorado da igreja, vou casar na igreja, vamos ter filho e pronto, é isso que eu vou falar pros jovens, né? Casem com alguém da igreja, tenham filhos. E mal sabia eu. E aí, nesse meu processo todo, né, depois de casada que eu tava vivendo, isso voltou muito latente. Então, todas as vezes que eu orava, eu falava, Deus, qual a tua vontade pra minha vida? Eu lembrava disso e eu falava, não, talvez não seja. Eu tinha muito esse pé atrás também. Talvez não seja um profeta do Senhor. Vamos ver. Talvez Deus queira reescrever uma nova história pra minha vida. Porque até então, a minha vontade no começo do relacionamento não era de continuar. Eu tinha muita vergonha, tinha muita frustração. E eu me apaixonei tanto pelo Senhor que se ele falasse pra mim, celibato, beleza. Sabe? Então, o que me fez continuar inicialmente o relacionamento, eu digo pra você que não foi amor. Foi realmente, eu quero viver a vontade de Deus pra minha vida. Foi um compromisso com a vontade de Deus pra minha vida, com o que o Senhor realmente disse que faria. E é lógico que depois do meu sim, tudo isso foi restaurado, inclusive meu amor por ele. Então, hoje, graças a Deus, eu não sei se você já ouviu a Nathalie Pinheiro, ela tem um ministério muito parecido. Ah, sim, eu já ouvi falar nela. Ela tem um corte de podcast que é extremamente polêmico, mas quem viveu entende o que ela tá querendo dizer. Ela fala, a traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se isso não tivesse acontecido, eu estaria morna ou fria, estaria no meu pedestal, não estaria conhecendo o real amor da minha vida, que é o Senhor. E isso é muito chocante, mas quem viveu sabe. Eu sei o caminho que eu tava indo, eu sei a dureza do meu coração, eu sei o orgulho. Tanto é que às vezes as coisas têm que piorar pra melhorar, né? Exatamente. A gente sabe quando a gente tem a tal da dura serviço, né? Tanto é que a primeira coisa que ele falou pra mim foi o quê? Em que outra situação eu ia te ter? Prostrado e humilhado. Porque eu não achava que eu precisava de Deus.